Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre charge e tirinha. Você percebe alguma semelhança entre a charge e a tirinha? Nesse vídeo vamos ler exemplares desses dois gêneros textuais e compreender em que eles se assemelham. Características da charge. Uma charge pode ou não apresentar diálogos em balões. Utiliza-se da linguagem verbal e não verbal. Retrata situações da atualidade, apresenta ironia e humor. Aqui temos uma charge. Então aqui vamos refletir. Às vezes você pega um livro, às vezes o livro te pega. Então nós temos ali o livro literalmente pegando na pessoa. Sabemos que isso não pode acontecer. Um livro não pega ninguém. Então nós podemos interpretar isso de duas maneiras. Uma maneira literal, que é o que está mostrando ali na imagem, o livro literalmente pegando uma pessoa, ou o sentido figurado, que seria o livro prender a atenção da pessoa, a pessoa ficar interessada pelo livro. Então nós temos ali dois tipos de sentido, né? Com o apoio da imagem, as frases apresentam dois sentidos, o literal e o figurado. Então o literal seria o livro pegando literalmente na pessoa. O sentido figurado seria o livro prendendo a atenção da pessoa, né? O sentido literal ou denotativo é aquele que pode ser tomado como sentido básico e usual da palavra ou expressão. O sentido figurado, por sua vez, também chamado de conotativo, é aquele que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de uso, quando seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido usual. Então, no sentido literal, eu poderia dizer, eu estou com dor de cabeça. Literalmente, dói a cabeça. Mas se eu disser, o João é o cabeça do grupo, quis dizer que ele é o líder. Então, aproximei o significado de líder para o significado de cabeça. Então, aí eu fiz essa aproximação, sentido figurado. Vamos conhecer as características da tirinha. São balões de diferentes tipos e formas que mostram o diálogo dos personagens. Ele é um tipo de HQ, ou seja, uma história em quadrinhos. Suas ideias e pensamentos possuem elementos básicos da narrativa. Tem personagem, tem enredo, tem lugar, tempo, desfecho. Geralmente o criador de tirinhas repete a mesma personagem, né? Como, por exemplo, a Mafalda, o Calvin, o Haroldo, o Agar, que você já viu isso em algum momento no seu livro de português. Sequência de imagens que montam uma cena que pode ou não apresentar humor. Presença de linguagem verbal e não verbal. Vamos ver aqui uma tirinha então. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países e culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos. Consulte seu bibliotecário. Então, no início, nós pensávamos que ele estava falando de uma viagem e descobrimos no final que ele está falando de leitura. Então, nos dois primeiros quadrinhos, o Armandinho parece estar falando sobre viajar, mas no último a gente descobriu que, na verdade, ele fala de leitura. A quebra da expectativa foi o que gerou o humor aqui nessa tirinha. O que a charge e a tirinha têm em comum? Tanto a charge quanto a tirinha apresentam linguagem multissemiótica, ou seja, com tanto o texto verbal como o texto não verbal. Presença de humor, representação em quadros. A charge um quadrinho só e a tirinha tem 2 ou mais quadros. Então, neste vídeo nós falamos sobre charge e tirinha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.